Irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão em sintonia conosco aí, nos acompanhando agora. Nós, hoje dia 5 de julho do 7 de 2020, sejam bem-vindos todos no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração, eu vou cantar 2 cânticos, 2 hinos, antes da leitura da palavra de Deus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você pode ir lendo todo o Salmo 19, que você vai ver a excelência da criação e da palavra de Deus. Seja bem-vindo, Débora, Ju, boa noite, graça e paz. Geisa, Deus abençoe. Solange, família, uma boa noite. Alberico, todos vocês que estão agora, estão entrando, que a gente tenha um tempo abençoado, né? Nesses dias, eu creio que tudo no mundo vai precisar se readaptar, se reavaliar, né? Não é diferente em relação à igreja. Então a gente conta aí com a sua participação, com a sua cooperação, agradecer a vocês que têm cooperado na igreja, com os dízimos, com as ofertas, e a gente pode dar continuidade aos compromissos que a igreja tem, aos desafios, né? Então convido você, nós vamos estar juntos louvando a Deus, tá? Rose, Letícia, Marlene Roque, todos sejam bem-vindos no nome santo de Jesus, tá? Só um pouquinho, eu vou fazer uma oração, depois nós vamos estar cantando um hino e um cântico, tá bom? Senhor, obrigado pela noite, obrigado pelo tempo que vamos estar juntos. Que a Tua palavra seja viva, eficaz, como de fato ela é, e possa cumprir em nós e através de nós os Teus planos que são perfeitos. Traz a cura sobre todos que estão, irmãos e irmãs que estão conosco agora, cura físico, cura na alma, gratidão, fortalecimento, restauração, libertação, tudo aquilo, Pai, que a gente não pode, a gente depende do Senhor, a gente não pode fazer. Então a nossa dependência é total do Senhor e em Ti nós confiamos, descansamos em Ti. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós e nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Tá bom? Graça e paz então a todos aí. Duda e Luciano Sanches, um abração, tá, os demais que entraram, que estão conosco. Vamos cantar então, eu vou cantar o hino 26, vou tentar cantar todo, porque ele é um pouquinho grande, senão eu canto 2 ou 3 estrofes, tá? E um cântico. Então nos acompanhe, fique conosco. A Deus seja a glória, a Ele seja o louvor, aquele que nos guarda de tropeçar. É o 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrela rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso é
montanhas altaneias, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Lindo hino, né? Agora esse próximo, depois você já deixa a sua Bíblia marcada, Atos 17, versículo 6, vamos cantar mais um cântico, né? Escudo. Depois a palavra de Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, fortíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Não, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém, amém. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor é grandioso. A tua criação proclama a tua majestade. Obrigado porque o Senhor é refúgio, o Senhor é o nosso escudo, é proteção, socorro, bem presente na hora da angústia. Eu peço agora, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua graça sobre nós. Vamos ouvir a tua palavra e pedimos que ela possa fluir
Que o Senhor fale conosco, tudo que está no teu coração, fala com as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Aleluia, aleluia, amém e amém. Meus queridos, nós vamos então abrir, se a sua Bíblia não estiver aberta, em Atos capítulo 17, nós vamos destacar o versículo 6, eu não vou ler, o correto seria eu ler do versículo 1 até o 9, mas eu não vou ler todos os versos, e vou destacar o versículo 6, que é o tema da nossa pregação nessa noite, tá? Mas eu vou estar falando sobre o contexto, o porquê dessa expressão, transtornando o mundo. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Foram essas as palavras dos Tessalonicenses. Então, Atos 17, 6. Atos 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Se você voltar ao versículo 1, Paulo e Silas, cooperador, irmão em Cristo de Paulo, cooperador na pregação do Evangelho. Então eles estão em Tessalônica. Observe o primeiro verso. Passaram por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Ali havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e passou 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Meus queridos, observe, Paulo foi até a sinagoga e arrazoou por 3 sábados. Você pode pesquisar a palavra arrazoar, que é argumentar dentro de um tema, e o tema que Paulo debate, que Paulo anuncia lá na sinagoga, por esses 3 sábados com os judeus, é sobre o Cristo ressurreto. A mensagem central do Evangelho é o Cristo ressurreto. Continuidade. 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e esse dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, esse Cristo ressuscitado é o Cristo que eu anuncio. Esse Cristo ressuscitado, agora glorificado, está à destra do Pai. E eu sou um pregador, eu sou um escolhido, um chamado para falar da sua palavra, para falar do seu desígnio, do seu propósito. Então era dentro desse tema caloroso e central das Escrituras que Paulo estava falando aos judeus que estavam na sinagoga de Tessalônica. Veja resultados. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de homens gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Então muitos estavam se convertendo. A persuasão no versículo 4, está com Paulo, unidos a Paulo e Silas, ali uma numerosa multidão, gregos estavam se convertendo, gregos piedosos e mulheres influentes da alta sociedade, de alta posição. Aqui diz, muitas distintas mulheres. Só que isso também trouxe um resultado, irmãos, que foi de perseguição para Paulo e Silas e os demais. Veja no versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja,
trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. Olha só a expressão, os judeus, eles movidos de maldade, de inveja, eles escolheram uns bandidos, né, uns fora da lei, movido pela malandragem, né, o hábito de fazer maldade, o mundo em que eles viviam, do crime. Então trouxeram esses homens, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então Jason, residente em Tessalônica, recebeu Paulo na sua casa. Eles invadem, assaltam a casa de Jason e vão buscar os apóstolos. Versículo 6: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Meus queridos, é sobre, dentro desse versículo, nesse tema, transtornando o mundo, que eu queria falar com você nessa noite. A missão da igreja é trazer um impacto no mundo. Olha, essa expressão, eles transtornando o mundo, vamos ver pelo menos em 3 versões bíblicas. Por exemplo, na versão NVI, Paulo e Silas viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Então, em vez de transtornar, eles reviraram o mundo de cabeça para baixo, causaram uma desordem. Olha a corrigida. Estes, versão da Bíblia corrigida, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Então, transtorno, reviraram o mundo de cabeça para baixo e agora alvoroço. Tudo essas expressões implica tudo num impacto, né? no envolvimento, no impacto da pregação, envolvendo também os moradores de Tessalônica, aonde Paulo, aonde os apóstolos passavam, a palavra transtornava o interior de cada um, impactava a vida de cada um. Na linguagem de hoje, aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares, agora chegaram à nossa cidade. Então, todas as versões, elas sempre nos remetem, né, dentro do original grego, a algo negativo, no sentido, se a gente for olhar na ótica humana, alvoroço, transtorno, virar o mundo de cabeça para baixo, né? Mas dentro da nossa vida cristã, dentro do nosso discernimento, o que de fato estava acontecendo é que Paulo estava levando muitos convertidos ali na cidade de Tessalônica, pessoas influentes, homens e mulheres, como vimos no versículo 4, e agora eles estavam desesperados, e agora buscavam prender aos apóstolos. Eles não podem se calar diante da verdade que eles têm para proclamar. Veja o versículo 7, os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César. Tudo isso é mentira, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Tudo era mentira, né? Porque quando eles falam afirmando ser Jesus outro rei, o rei está de letra minúscula. Se fosse Jesus, o nosso Jesus, era letra maiúscula, porque o nosso Jesus não é rei, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Então, igreja, eu quero partir agora para 3 argumentos
dentro de fatores que são importantes para a gente também dar continuidade a esse legado da igreja primitiva e a gente ter o suporte e a condição de cumprir essa missão. Pelo menos 3 fatores que foram determinantes. O poder. A igreja tinha poder. O verdadeiro poder de Deus. Eu não sei quantos de vocês observaram, mas hoje pela tarde eu fiz uma postagem de uma frase do Spurgeon, que ele fala que vai chegar o tempo em que nos púlpitos vai faltar a palavra de Deus, pastores, e no lugar da palavra de Deus, dos pastores, vão vir palhaços para entretecer o povo. E é isso que a gente vê em muitos arraiais que se dizem evangélicos. O povo completamente alicerçado num evangelho onde não prevalece, onde não tem como base o Cristo ressurreto. E isso serve de uma mensagem negativa ao mundo lá fora. As pessoas riem, as pessoas difamam. Eu estava vendo um vídeo esses dias, hoje mesmo eu estava vendo, em uma determinada igreja, que se diz evangélica. Então o pregador, ele tinha flechas gospel no poder de Jesus, e aí chamava alguém lá na frente, e aí esse pregador apontava, o arco, a flecha, e soltava e batia de encontro àquela pessoa que estava lá na frente, e ela caía no chão e era liberta do mal que ela estava passando e sentindo, pelo menos sendo condicionada ou fingindo. Então, infelizmente, é esse evangelho que predomina, o evangelho da heresia, e isso também serve para difamação. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: o importante é que preguem, seja por inveja, seja por porfia, o importante é que Cristo seja anunciado. Agora eu e você, nós temos a missão de pregarmos o evangelho puro. Então, em primeiro lugar, o evangelho de poder, poder na oração, poder na conversão, poder para levar vidas a Cristo. Então, é nesse poder que nós estamos falando. Óbvio que temos a base, a conversão, a oração, a nossa missão de levar vidas a Cristo. E aí, os sinais e prodígios, milagres, serão consequências e acontecerão no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. Não o meu querer, o meu determinismo, a minha teologia que eu crio, dentro do meu eu, dentro do meu egocentrismo. Então, levado para um mundo, levado para uma igreja antropocêntrica, uma igreja carnal, uma igreja natural, que não busca a vida que flui do Espírito. Então, em primeiro lugar, poder. Um outro fator, a vida espiritual. Eles tinham doutrina, eles tinham unidade, havia temor, amavam profundamente a igreja, entre eles eram assíduos, havia alegria nos corações, a igreja corpo, a igreja como um organismo vivo. Então havia não só estar juntos, mas estarem na unidade do Espírito Santo. Então, poder. Eu vou passar para você algumas referências. Atos 1,14, conversão, Atos 2,41, poder para a vida, Atos 4,19, a igreja prevalecia espiritual, tinha doutrina, Atos 2,42, unidade, Atos 2,44,
temor. Atos 2:45, amavam profundamente a igreja. Atos 2:46 e 47, tá? Então depois você dá uma olhada nesses versículos aí. Então, poder, uma igreja que prevalecia na vida espiritual. Em último lugar, missões. Era uma igreja missionária, uma igreja que evangelizava. A igreja, para se identificar com Cristo, ela tem que evangelizar. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles não precisam, não é de bens materiais, porque a igreja aqui estava abrindo mão dos bens materiais. Nós sabemos da importância da nossa renda mensal, do que a gente conquista com o trabalho e tudo, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Nesses dias, pessoas que colocaram o coração nos bens dessa vida e perderam tudo por causa da pandemia. Um dos motivos cruciais foi a pandemia, a crise gerada em torno no mundo inteiro, e agora estão angustiados, desesperados, e a gente tem que acalmar esses corações quando a gente estiver por perto deles, levar uma palavra de esperança, de sentido para a vida, que a nossa vida não é isso, não é só isso, o nosso coração não deve estar nessas coisas. Então, a igreja tinha poder, a igreja tinha vida espiritual, a igreja saía por todos os lugares, virando o resto do mundo de cabeça para baixo, chegando a todos os lugares. Aonde Deus tem colocado você? Em Santo Anastácio? Em qual rua você mora aqui? Em qual bairro? É ali que, em primeiro lugar, você tem que fazer diferença. Você está aqui em São Paulo, você está no Brasil, você está no mundo, então faça diferença. Os crentes falaram de Tessalônica, aqueles que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Igreja, guarda essa palavra com você. Deus, Ele está conosco nesses dias, Ele está derramando da sua graça sobre nós. Ele é sempre, sempre muito, muito gracioso. Se o tempo é de juízo, de se cumprirem alguns textos pesados da palavra de Deus, mas mesmo assim é tempo de graça. Mesmo assim nós devemos entender, porque Deus, Ele ama o mundo. Deus, Ele ama as pessoas, porque foram criados à imagem e semelhança dEle. E eu preciso fazer diferença. Muitas coisas vêm para tentar, de alguma forma, tirar o nosso foco. Perdas que a gente tem na vida. Eu falei de parte de financeira, de finanças, parte afetiva. Pessoas perdem os seus laços afetivos, namoros, noivados, casamentos. As pessoas perdem o convívio familiar, perdem o convívio social. Então a gente vive num mundo assim doentio, que a gente precisa de Deus, e a gente precisa estar bem para fazer diferença. Vamos orar agora? Eu convido você, vamos juntos fazer esta oração. Pai, agora no nome de Jesus, eu peço toda a graça do Senhor sobre a igreja aqui presbiteriana em Santo Anastácio, e a igreja em todo lugar, de forma geral, aonde tiver um cristão autêntico, é a tua igreja, Senhor, é o teu eleito, são os teus eleitos, e vão trazer um impacto, vão virar o mundo de cabeça para baixo, vão alvoroçar, e a gente precisa, Pai, do teu poder, de oração, de conversão,
de testemunho. Precisamos do Teu poder, Pai, de vida espiritual, amor à Tua palavra, comunhão uns com os outros, unidade, Pai. Precisamos amar uns aos outros, perdoar. A gente vive num mundo tão cheio de ódio, de coisas ruins, e a gente não deve cultivar ou aceitar esse tipo de coisa no nosso coração ou entre nós. Havia temor na igreja, eles amavam profundamente estarem juntos, congregando, louvando o Teu nome, e missões, saindo por todo lugar, pregando a Tua palavra. Nos abençoe, Deus, e o mundo, todo mundo, temerão o Teu nome. Nos abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos. Um forte abraço a todos, uma boa noite, e que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Ótima semana. Deus te abençoe.